Dos jogos, das brincadeiras infantis, a gente vai perceber que elas fazem parte da cultura humana, né? Eles fazem parte do desenvolvimento humano. A brincadeira e o jogo são esses transformadores, né, da inteligência intuitiva, natural do ser humano em pensamento lógico, racional, né? É isso que o jogo faz, essa intermediação, né? Essa transformação do que é espontâneo, lúdico, intuitivo em pensamento racional, né? Então, o desenvolvimento humano tem muito dessa troca, né? E as histórias, se a gente também, né, for pegar a coisa do livro, né, e vamos ver da onde que vem vindo, vamos para as histórias de mitos, mas a gente vai chegar no fundo lá do início de tudo, nos contos de fadas, né? Os contos de fadas que já são as experiências da alma, né? Da alma humana. O conto de fada é o grande nutridor da alma humana. Então, se for olhar lá na raiz, elas estão totalmente entrelaçadas, né? A brincadeira e a história. Que as crianças estão deixando de brincar pelo querer consumir, né? Por querer ter os objetos que são apresentados na televisão de uma forma muito sutil, né? Numa idade em que eles não estão preparados ainda para discernir o que é bom e o que é ruim para eles, e a televisão está o tempo todo bombardeando eles. Era uma vez e não era uma vez. Há tanto tempo que parece que foi ontem. Um homem que era quase uma criança e ele fazia um ovo e... Ei, seu contador, bem que a gente desconfiou do verdadeiro. Essa história é muito estranha. Uma vez que não era. Há tanto tempo que foi ontem? Um homem criança que botou um ovo? A criançada tem menos tempo para brincar também. A escola começou a ocupar espaços que eram de ludicidade, de brincadeira com trabalho, né? Hoje em dia a gente vai numa escola, num jardim de infância, crianças de 3, 4 anos estão sentadas na mesa trabalhando, né? Que é o grande antagonismo, né, criado dentro da escola que é praticada no Ocidente, é essa questão, né, de trocar a brincadeira pelo trabalho. Essa ideia de jogo pedagógico é uma ideia meio assim importada, né? É meio que um pacote assim. Na verdade, se a gente for ver, qualquer jogo, qualquer brinquedo seria pedagógico, né? E o fato de um pai brincar com o filho isso é uma coisa espetacular, né? Espetacular para a criança, porque é o momento em que o pai coloca sua energia à disposição da criança, né? E isso cria uma conexão existencial muito forte, né? A valorização da ludicidade do brinquedo, né? Então, isso é o que os pais deveriam estar sempre fazendo, né? Não só com o brinquedo pedagógico, enfim, né? Mas estar brincando, né, com a criança. Eu costumo até dizer assim, olha, se você não faz amizade com o seu filho enquanto ele é criança, né, depois quando chegar na adolescência você não tem nada. Você não tem nada. Se você não criou amizade com o filho, quando chega na adolescência, que é aquela turbulência, né, você tem, para dizer nada, você tem muito pouco, né, para se relacionar com o filho.
nossa, eu escreveria, eu acho que uns 50, 60 livros por ano, de tanta ideia que vem, né? Mas colocar essa ideia em prática é que é o grande desafio, né? Você seguir aquela ideia, acreditar nela, compor aquele jogo de personagens, depois costurar aquelas sequências de falas que vão vindo na tua mente, tu dá um ritmo para aquilo, né? Buscar o ritmo. É um grande jogo, com certeza. Pois então, escrever sempre foi um fascínio para mim, né? Eu não sei bem aonde começa isso, sabe? Mas assim, existem situações na minha vida que foram pontuais, né? O encontro, por exemplo, quando eu tinha uns 5, 6 anos, né? E eu vinha na Rua da Praia, lá em Porto Alegre, com a minha mãe, para pegar um bonde gasômetro. E a minha mãe apertou minha mão e disse: olha, aquele que vai ali na frente é o poeta, é o Mário. Eu não tinha muita noção ainda do que era o poeta, né? Mas quando ela me fez aquela menção, de repente em mim se abriu uma nova dimensão, né? A dimensão do poeta. Mas o que é o poeta, né? Aí eu passei a procurar no Correio do Povo, que ela me disse que tinha no Correio do Povo os versos do poeta, do Caderno H. E eu lia na época, não entendia. Achei o poeta assim uma coisa meio confusa ali para mim, sabe? Bom, esse foi um momento, né? Depois teve um outro momento quando um colega meu, Luiz Augusto, que era filho de um escritor, Carlos Dante de Moraes, lá em Porto Alegre, um grande escritor da geração ali do Moisés Velhinho, Érico Veríssimo, Mário Quintana, o Dionélio Machado, né? Era ali a efervescência cultural de Porto Alegre dos anos 60. E o filho do Carlos Dante de Moraes, a gente estudava junto, éramos colegas, né? E ele um dia me perguntou assim, bem assim, né? Catata, que era o meu apelido na época, tu lês? Aquilo me tomou de assalto, né? No meio do recreio, lá no Colégio das Dores, né? Veio Luiz Augusto: Catata, tu lês? Eu digo: claro que eu leio, né? Tá brincando comigo, né? Ele disse: não, estou te perguntando se tu lê livros. Eu digo: olha, não. Teu pai não tem livro em casa? Tem. Que livro que é? Ah, tem livro de contabilidade, né? Meu pai era contador. Ele disse: não, cara, te perguntando livro de poesia, de história, romance. Eu digo: não, esses eu não tenho em casa, não. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, a próxima vez que tu for lá em casa, eu vou te levar na biblioteca da casa do meu pai. No outro dia eu estava lá, né? Aí quando a gente foi subindo a escada, era a única sala que eu não conhecia da casa era o escritório do Carlos Dante de Moraes, né? Aí quando eu entrei naquela sala, que eu senti a presença de algo mágico, né? Aquelas prateleiras forradas de livro, as poltronas, a sacada entreaberta que dava para os fundos da casa, os matos, os morros da Duque de Caxias, tudo aquilo ali me causou um momento de profunda transformação. E aí eu lembro que eu corri pelas estantes e digo: Luiz, eu quero ler um livro do teu pai. Ele disse: Catata, acho que tu não vai gostar, meu pai é um ensaísta. Ele nem sabia eu o que era ensaísta, mas enfim, eu digo: talvez não seja isso mesmo, né? Aí botei a mão na estante e peguei um livro do Érico Veríssimo chamado Noite, que é uma experiência que o Érico fez,
né, que é uma história que acontece numa noite com um homem que perde a memória no centro da cidade de Porto Alegre. E ele transita por essa noite dentro da cidade. E quando eu levei esse livro para casa, né, eu abri a primeira página e ali estava: ao meu querido amigo Carlos Dante de Moraes, com carinho, Érico Veríssimo. Eu peguei o livro com todo carinho, me deitei na cama e comecei a ler. E a história, claro, me cativou, mas ao mesmo tempo começou a revelar uma série de personagens que eu comecei a me dar conta que eu conhecia, que eram os personagens do centro da cidade. Eram seres muito misteriosos para mim. E de repente eu via eles ali pulsando, vivos dentro do livro, e aquilo chegou a ter momentos que eu tinha que fechar o livro e relaxar, parar, porque me deixava muito nervoso, né? Mas enfim, essas são duas experiências marcantes assim para mim, né? Que me despertaram esse profundo interesse pela literatura. E eu sempre escrevi poesias, né? Pequenas histórias, mas até que chegou essa oportunidade, né, quando eu vim para Joinville, de começar a fazer brinquedos e pesquisar sobre brinquedos, e resolvi unir as duas coisas, né? Juntar a literatura com o brinquedo. Tangram e Jaixia me despertou assim a curiosidade de saber do Tangram, né? Tangram, esse objeto mágico, né? 7 peças que se transformam em várias figuras diferentes, né? E me despertou uma grande curiosidade, era de como teria surgido esse brinquedo, né? E na época eu procurei, isso é 1992, eu procurei a lenda que daria início, né, a essa brincadeira. E eu não encontrei a lenda. Não eram tempos de YouTube, né, que hoje em dia tudo está ali, né, aparentemente, né, e eu resolvi então escrever uma história de como teria surgido o Tangram, né? E foi uma experiência múltipla, assim, né? Primeiro com a relação com a história, né? De você escrever, reescrever a história 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, você já está cansado de reescrever a história, né? Você diz assim, não, agora tá boa a história. E você dá um tempo para ela, você volta e lê de novo e diz, não, isso aqui ainda não está bem, né? Isso aqui ainda precisa ser melhor trabalhado, né? Passagens, momentos, aí você volta para aquele trabalho. Bom, eu já tinha feito umas 10, 11 vezes, né? E estava me achando o máximo, né? Que eu dali não arredaria mais pé, não reescreveria de novo. E aí casualmente eu vejo uma entrevista do Gabriel Garcia Marques, né? O autor dos 100 anos de solidão, que tinha me deixado com a cabeça assim totalmente virada, né? E na entrevista o Gabriel Garcia Marques disse que um livro para estar razoavelmente pronto, ele teria que reescrever a história no mínimo umas 16, 17 vezes. E aí eu me dou conta que realmente o trabalho de escritor é um trabalho exaustivo, né? Até você fazer as costuras todas para que dê ritmo, para que dê estrutura, né? É muito bom essa parte, né? A parte do sonhar a história, né? Você vai... E ela se mantém o tempo todo, né? Porque cada vez que você reescreve ela, que você volta para o ritmo
dela, você tem novas ideias, você é nutrido com inspirações, né? Então é um trabalho muito gostoso, muito lindo, né? No fim do caminho, minhas águas vão cantar no coro de todas as águas. Agora me transformarei. Aqueles que embarcaram antes da grande curva das pedras encantadas, agora podem ver o mar. Daqui para frente, não serei mais o rio que se desenrola como uma língua a contar histórias, nem Xaixia será o jovem atrapalhado. Serei um mar de histórias, e ele um impecável guerreiro. O vira-vira ioiô, que é essa mágica, né, com esse objeto, conhecido como ioiô chinês, ou tchaca-tchaca, escada de Jacó, tem vários nomes, né, e que se transforma em tantas coisas, né, borboletinha, beija-flor, enfim, possibilita tantas brincadeiras, né? E que você, à medida que vai brincando com ele, vai percebendo novas possibilidades de brincar, né? Então eu quis aproximar essa coisa da brincadeira com a literatura. O texto é um texto muito simples, escrito em versos na forma de trova medieval, versos 7-silábicos, que rima o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto verso, repetindo esse efeito, que é o efeito cascata, né? Então eu procurei colocar no livro, fazer do livro, da história, um objeto desse brinquedo, né? A Bia foi uma menina que entrou na sala e num determinado dia pegou na minha mão e disse: tio Jorge, você faz um cercadinho para mim? E eu, no momento, não tinha entendido muito bem o que ela queria. Mas aí quando a criançada sentou, que essa era a organização, né? Eles entravam, sentavam em roda para a gente escolher a brincadeira que a gente ia fazer. E aí eles sempre me contavam alguma coisa, em seguida, olha pessoal, hoje nós vamos brincar com o plaque-plaque, que é as madeirinhas essas, né, que a gente constrói o ovo. Porque a Bia me pediu um cercadinho. E aí distribuí as madeiras para os amiguinhos. Eu tinha as madeiras, 3.000 peças delas, né? Essas pecinhas, elas não têm nenhum tipo de encaixe, nada. E elas não sabiam que formaria um ovo. Não, nem eu sabia, nem eu. Eu tinha experimentado uns dias antes uma brincadeira de construir uma oca. Então a gente tinha construído uma grande oca, um negócio, foi uma construção fantástica, assim, que eu tinha feito com crianças um pouco maiores. Mas nesse dia eram crianças de 4 anos e a Bia me pediu esse cercadinho, eu distribuí a madeira para a meninada toda e no centro da sala eu construí um cercadinho para ela. E fui brincar com a criançada, né? Tô lá brincando e olho a Bia feliz da vida tocando nas madeirinhas. Aí fui tentar entender por que ela gostava tanto do cercadinho. Sentei do lado dela e levei mais umas pecinhas e continuei colocando as peças enquanto eu conversava com ela. As crianças viram, chamou a atenção das crianças, eles começaram a pedir para ajudar ali também naquela coisa de botar madeirinha. E quando a gente viu, a gente estava cobrindo a Bia, né? E num instante, pela experiência da oca, eu me dei conta que a gente poderia fechar o cercadinho dela. Aí eu perguntei para ela disse que sim. Aí fechamos, ela ficou lá dentro e aí correu uma eletricidade por dentro da sala. Porque a meninada ficou enlouquecida. Que a Bia tinha desaparecido dentro do ovo. E que... dentro do cercadinho, mas aí na mente deles aquilo tinha se transformado num ovo.
E a gente precisava chocar o ovo da Bia. Então, daí foi toda uma criação, né? Como é que nós vamos chocar o ovo? Aí um disse, por que você não senta em cima? Sabe? Aquela galinhagem de brincadeira dentro, né? Dentro do universo infantil. Até que eu me dei conta assim, que a gente poderia chocar o ovo fazendo música. Então, distribuí para eles, cada um 2 madeirinhas, e eles iam fazer um ritmo, e eu com a minha flauta faria uma música. E essa música encantadora iria chocar o ovo, e aí foi aquela coisa, né? Bom, a Bia está dentro de um ovo, nós vamos chocar o ovo dela, então ela pode nascer algo novo, né? Aí fui perguntar para a Bia, Bia, você sabe que você está dentro de um ovo, né? E ela fez assim, e você sabe que nós vamos chocar o seu ovo. Bom, Bia, já que você está dentro de um ovo e nós vamos chocar o teu ovo, o que você quer nascer, Bia? E para surpresa de todo mundo, a Bia quis nascer uma formiguinha. Vai saber por que ela quis nascer formiguinha, né? Daí então surgiu a grande dúvida na minha cabeça, né? Como é que, por que a Bia quis nascer uma formiguinha? E é a história, que é a história do ovo mágico, contada no livro, é exatamente isso, né? São 2 histórias paralelas. É essa história, a verdadeira história, né? De momento que a Bia entrou na sala, pegou na minha mão, pediu o cercadinho. E essa história paralela, que foi um encontro que ela teve com uma formiga um pouco antes, né? Então eu vou narrando essas 2 histórias. O que aconteceu no momento em que elas se separaram, né? A Bia foi para a sala, pediu o cercadinho para mim, e a formiguinha ficou ali parada, no meio do jardim, a Filica, com um olhar sonhador, né? E aí passa uma joaninha voando e olha e diz, nossa, uma formiga sem trabalhar e sonhando. Vai conversar com ela e a Filica, muito envergonhada, diz, não é nada. Não, Filica, você está muito estranha, conta aí pra gente o que aconteceu, né? E ela diz, eu vi uma menina e fiquei pensando em me transformar numa menina, né? Então ela começa um périplo dentro lá desse jardim, né? À procura de uma forma de se transformar, né? De virar uma criança, né? De dentro do ovo mágico, o que vai nascer, o que vai surgir, o que vai sair. De dentro do ovo mágico, o que vai nascer, o que vai surgir, o que vai sair. De dentro do ovo mágico, pode nascer minhoca, pode nascer um pato, pode nascer a foca, pode nascer um gato. E se nascer um leão? A literatura existe para nutrir o humano em nós, para nutrir a alma. Essa é a origem da literatura, né? O que a televisão e a internet fazem não tem a ver com nutrição da alma, né? Pelo contrário. Claro que estamos tendo que conviver com isso, né? Não há como não conviver com isso. Eu acho que a grande transformação do mundo acontece através da literatura, sem dúvida nenhuma. Acredito que a vida continua se transformando e a moda vai passar. O ser humano certamente vai reencontrar seu lugar na natureza. Isso que eu acredito.